E depois de uma classificação teoricamente fácil, né? O Palmeiras conseguiu ontem diante do Capivariano, mas o mundo gira e as notícias não param. Vamos falar aqui do mercado da bola do Palmeiras. Tem algumas informações aí que estão acontecendo aí durante esse domingo. Flaco Lopes especulado no Tottenham, né? Liverpool vem pra cima do Alan. Giai especulado no Atlético de Madrid. Então, vou trazer para vocês aqui, galera. Surgindo algumas informações, certo? Tem a possível chegada do Pedro Lima, lateral direito, que foi oferecido ao Palmeiras aí, que se encontra no Wolverhampton, certo? Vou trazer para vocês. Mas antes, eu peço que você se inscreva no canal, deixa o like. Ontem eu peguei muita chuva na Arena Barueri, no jogo aí do Palmeiras contra o Capivariano. Palmeiras classificados para semifinais. Agora vamos aguardar os jogos de hoje. Tem Santos e Novo Horizontino, Corinthians e Portuguesa. E vamos ver aí quem o Verdão vai pegar. Vamos lá então, galera. Vou falar um pouquinho aqui do Gabriel Jesus. O Arsenal não renovará o contrato com o Gabriel Jesus e vai colocar o atacante no mercado, certo? Palmeiras tem interesse e vai sondar no meio do ano. Vamos aguardar aí até o meio do ano, porque existe a possibilidade do Flaco sair, Vitor Roque, e o Palmeiras tem que manter ali o patamar, né? Tem que manter o nível de jogador. Perde o Flaco Lopes, traz o Gabriel Jesus, aí você está mantendo aí, ou até qualificando mais o elenco ou o time do Abel, né? Saindo o Vitor Roque, o Gabriel Jesus, depois da lesão que ele teve, ele retornou aí muito bem, né? E o Palmeiras vai negociar com o Arsenal aí no final no meio do ano pela contratação do Gabriel Jesus, né? Não tem prioridade, não tem nada disso. Mas se o jogador demonstrar interesse de vir para o Palmeiras, que é a sua casa, aí se torna uma negociação viável, né? Certo? O Tottenham demonstra interesse em Flaco Lopes e pretende fazer uma oferta após a Copa do Mundo. O Palmeiras pretende receber aí entre 40 ou 45 milhões de euros pelo argentino. Então, se o Tottenham tem essa intenção de fazer essa proposta pelo Flaco Lopes, o Palmeiras já tem que ter um plano B aí, né? Para ele porque o Vitor Roque também já tem sondagens aí, tem times aí oferecendo na casa de 50, 55 milhões de euros aí por ele também. O Chelsea parece que estava interessado no Vitor Roque, né? E ele tem mercado. Depois que ele voltou para o Palmeiras, que ele voltou para o futebol brasileiro, né? Melhor dizendo, ele tá jogando muito bem e começaram a aparecer aí essas especulações e os clubes têm interesse nesse jogador. Atlético de Madrid parece que também tá em questão aí do Flaco Lopes, certo? E assim, é questão de, se for sair depois na metade do ano, beleza, o Palmeiras precisa já ter engatilhado aí, né? Pra não sair procurando jogador depois que vender, aí você vai começar do zero a procurar, fazer sondagens, né? Isso é legal o clube ter um departamento que faça, um scout, né? Um departamento que já tem esses jogadores monitorados, esses jogadores que o Palmeiras possa contratar, né, para repor uma saída. Já tem que ter ali 2, 3 jogadores que possam repor essas saídas, né? E é isso. Também tem a questão dos zagueiros, né? Palmeiras faz uma sondagem aí no Ibanes, do Al-Ahly e Diego Carlos, do Como da Itália. Mas por enquanto o Palmeiras ainda não fez propostas oficiais por esses jogadores, né? Como a questão do Nino não deu certo ainda, né? Pra essa janela aqui, né? Que fecha dia 3 de março. Palmeiras precisa trabalhar com outros nomes para poder se reforçar em relação aos zagueiros, né? Porque ontem eu vi o jogo do Palmeiras, estava no estádio, o Murilo foi muito bem, né? Não comprometeu, lúcido,
chegando nas jogadas. Ele tá melhorando. O Murilo é um bom zagueiro. É um excelente zagueiro. O Palmeiras, tanto é que o Abel confia muito nele, ganhou muitos títulos jogando ali ao lado do Gustavo Gomes. Mas é questão do sistema defensivo em si, né? Que o sistema defensivo do Palmeiras hoje tá bem, tá legal. Não tem um camisa 5, mas o Marlon Freitas tá jogando ali como 5, ele tá fazendo muito bem esse papel. Certo? Mas o Palmeiras precisa ter esse plano B de um zagueiro, né? O Nino não vai vir agora. O Palmeiras fez essa sondagem aí no Ibanes, do Al-Ahly e do Diego Gomes, do Como da Itália. Diego Carlos, desculpe aí. Seguinte, tem uma informação aqui também sobre Casemiro. O meio-campista de 34 anos, né? Ele não vai renovar com o Manchester United, né? Mas ainda prioriza permanecer na Europa. Mas já abriu conversas iniciais com o Palmeiras, né? Acredito que os empresários ali, eles nesse momento que o jogador vai ficar sem contrato, já sabe, né, que o clube, no caso aqui o Manchester United, não vai ter interesse em renovar. Eles já começam a ouvir sondagens, propostas para colocar o jogador dele no melhor clube aí, né? O Casemiro tem a intenção de continuar lá. Mas vamos ver aí o que acontece aí no caso do Casemiro. Além do Verdão, o jogador também desperta interesse de outros clubes, né? Como o Inter Miami, São Paulo e Vasco da Gama. Monitora essa situação. Casemiro deixou a condução das tratativas nas mãos dos empresários e o futuro segue em aberto, com um cenário que pode mudar conforme o mercado europeu se movimentar. É aquilo, quando o cara já 34 anos, aí não vão começar a aparecer propostas aí para os clubes grandes da Europa, não vão cogitar mais, né? O mercado dele vai ser um mercado mais, eu digo assim, tipo Oriente Médio, né? Um mercado que ele não vai aparecer muito. Pode ir para um mundo árabe que paga uma bala, né? Pode ser que ele tenha proposta de lá. Agora, se não tiver, ele vai querer voltar para o Brasil, vai ouvir essas propostas. E vai virar meio que um leilão, né? Vamos aguardar aí também a questão do Casemiro. Vamos ver se... apesar da idade, né, 34 anos, ele pode ser que consiga jogar em alto nível aqui, pelo menos uma temporada, né, um aninho aí no futebol brasileiro. Conforme eu havia falado também do Flaco Lopes, né, o Tottenham vai tentar ir para a próxima janela, né? Tem o Atlético de Madrid também. Simeone vem falando com o Flaco Lopes, né? Argentina e tal. E vamos ver aí, né? Se o Palmeiras consegue segurar ou vender. Se for vender o Flaco Lopes por um valor maior aí, né? E depois da Copa do Mundo, os valores aí desses jogadores, se o Palmeiras só negociar depois, aí fica melhor. O Palmeiras detém 70% dos direitos do atacante, né, do Flaco Lopes. Aguarda uma proposta na casa de 40 ou 45 milhões de euros após Copa do Mundo. Conforme eu havia falado, né, o Palmeiras tem 70% aí dos direitos econômicos do jogador. E vai aguardar aí as propostas aí após a Copa do Mundo. Que mais? Giai também tem sondagens aí da Itália, né? Da Roma, Napoli e o Atalanta. Estão de olho nesse jogador aí, o Giai, né? Apesar que o Giai não tá jogando, e esses clubes estão aí sondando o jogador, não? O Giai é aquele tipo de jogador que o futebol italiano gosta, né? Jogador brigador, jogador forte. E pode ser que o Palmeiras faça aí algum dinheiro com esse jogador. Eu venderia e contrataria outro. Tem a questão que eu trouxe ontem para vocês no outro vídeo. Tem a questão do Paulo Henrique, Pedro Lima. E assim, vamos aguardar. O Palmeiras precisa de um lateral direito. Apesar, eu critico aqui quando tenho que criticar, mas vou elogiar após o jogador fez um bom papel ontem, que foi o Kelvin, né? Jogou muito bem ontem, lateral direito do Palmeiras. Apoiou bastante, estava mais seguro ali Teve alguns lances ali que ele não teve a calma suficiente para dominar uma bola. Isso que eu falo dele.
Tem lances ali que nem ontem. Eu tava no estádio e você vê. Tem lance que é pura nervosismo do jogador ou medo. Bolas que ele consegue dominar, sair jogando. E ele fez alguns lances isso, e eu gostei. Mas a maioria, até que ele me prove o contrário, ele dá chutão, ele não domina uma bola, ele rebate de primeira. E o Murilo fazia muito isso também como zagueiro. Eu até conversava com meu filho e falei, não dá. Porque o zagueiro tranquilo, calmo, quando a bola vem na zaga, ele dá uma olhada com aquele olhar periférico e já monitora tudo que ele pode fazer. Claro, falando aqui de fora é fácil, né? Mas assim, são muitos lances que o cara consegue dominar a bola, sair jogando. Aí a bola vem, o cara já desespera e dá um chutão. E o Kelvin faz muito isso. Mas vamos esperar que ele está melhorando. Ontem não tenho nada para falar, ele foi muito bem. Certo? E o que mais eu tenho aqui para falar para vocês de contratações? A questão do Haaland, né? Que o Liverpool também está querendo contratar o jogador na casa de 35 milhões de euros. Chegando a 45, né? Mas o Palmeiras só liberaria após a Copa do Mundo. Né? Vamos aguardar aí também essas informações. O Palmeiras precisa... O Alan também jogou muito bem ontem. Jogo seguro, mas não estava no seu melhor dia. Foi substituído, né? Entrou o John Arias no lugar dele. E foi o John Arias com 15 minutos ali que ele entrou, faltando para acabar o jogo. Não deu para mostrar muito, mas sofreu o pênalti ali, né? Do gol do Andrés Pereira. E assim, falando um pouquinho do jogo de ontem, o jogo Palmeiras passou pelo Capivariano, 4-0, 2 do Vitor Roque, Andrés Pereira e Sousa. O Sousa entrou bem também. Felipe Anderson voltou ontem, né? Havia jogado, entrou ali também. Deu um passe, recuperou a bola ali no ataque do Capivariano. Levou a bola para frente, fez um passe de 3 dedos ali pro Ramon Sousa, deixou ele na cara do gol, ele tirou do goleiro e fez um golaço. E o Palmeiras passou, espera o seu adversário que sai de hoje, né? Para semifinais. São Paulo também passou ontem. E vamos aguardar aí, né? E vamos aguardar também o mercado do Palmeiras. O Palmeiras está muito bem no mercado. Vamos aguardar a volta do Paulinho, porque o Paulinho nesse time, a gente já viu ontem. Um ensaio ali com Andrés Pereira, Marlon Freitas, Vitor Roque, Flaco Lopes, tem o John Arias, Maurício. Maurício também foi bem ontem. Maurício tá começando a jogar porque viu que a batata dele pode estar assando ali com o John Arias. Ele até jogou ontem. Mas enfim, o Palmeiras, o Abel tem excelentes jogadores nas mãos e um elenco forte e vai conseguir fazer esse time jogar. Felipe Anderson entrou bem, Ramon Sousa entrou bem. Enfim, galera, se inscreva no canal, deixa o like. Esse foi o vídeo aqui de hoje, tá bom? Vamos aguardar os jogos para ver quem o nosso Palmeiras vai enfrentar nas semifinais do Campeonato Paulista. Fico por aqui e até a próxima. Avante palestra! É nóis!